ou seja, que afeta as musculaturas proximais, que afeta as musculaturas proximais dos membros inferiores e superiores. E quais são os músculos proximais? São aqueles músculos ali da pelve, tá? A gente vê isso principalmente no glúteo médio e no glúteo máximo, que eles auxiliam muito a marcha. Então, o que o glúteo médio faz, que eu já falei? Ele estabiliza lateralmente a pelve. Quando você tem fraqueza dele, a pelve tende a ficar se desestabilizando lateralmente. Ela vai mais do que 2, 3 centímetros. Às vezes vai 10 centímetros para um lado e para o outro, tá? Dá um aspecto de rebolado acentuado no paciente. E o glúteo máximo, o que ele faz? Ele sustenta, na fase de apoio, o nosso tórax, tá? Ele faz extensão do quadril. Então, o que ele faz quando tem fraqueza do glúteo máximo? Ele tenta jogar o máximo o tórax para trás, a coluna para trás, para facilitar a função dele, tá? Então, olha só esse paciente. Então, aqui o da esquerda da tela, você vai estar vendo que ele está fazendo um desvio lateral da pelve acentuado. Isso faz o corpo dele se balançar dessa forma. E aqui, se você olhar ele de forma sagital, ele está jogando a coluna para trás para facilitar a ação do glúteo máximo. Isso faz o que? A barriga para frente, então dá uma impressão de que ele está com a barriga mais acentuada e acentua a lordose fisiológica que a gente tem ali atrás. Isso dá muita dor nas costas. Então, aqui um exemplo de um paciente, ele tem tudo isso. Então, você vê ele andando, olha só como a pelve dele desvia lateralmente enquanto ele está andando. E olha só como ele tem essa parte da coluna jogada para trás. Tá com a barriga bem para frente. Pode voltar. Então, isso é uma marcha miopática. Alguns chamam isso de anserina também, entra naquela classificação de que parece com alguma coisa, parece com animais, geralmente que as pessoas usam escarvante, enfim. Anserina que pareceria o andar do pato, tá? E agora tem as marchas antálgicas, tá? São marchas de adaptação à dor, ou seja, enquanto você está andando, você sente alguma dor, e para evitar essa dor, você começa a mudar a sua marcha, tá? Então, são marchas de evitamento de dor. Elas ocorrem por síndromes dolorosas dos membros inferiores e são caracterizadas por interrupção abrupta da marcha normal. Então, você está vendo a marcha normal lá acontecendo, só que, de repente, numa fase da marcha, ele para abruptamente. E isso dá um aspecto de marcha dolorosa mesmo, que ele parou por dor. Isso não tende a acontecer nas doenças neurológicas, ele não para abruptamente a marcha. Ele já vai andando de uma forma adaptada à doença. Mas essa parada abrupta normalmente é por causa de dor. Sentiu dor, parou. Tá? Geralmente, quando é dor no quadril, no joelho, no tornozelo ou na planta do pé, interrompe a fase de apoio da marcha, que é a fase que você precisa colocar o seu peso em cima de todas as estruturas. Tá? É comum você ver essa marcha. Você tem uma pedra no seu sapato, você faz essa marcha. Que é na hora que você vai botar o seu peso todo sobre esse pé, quando tem uma pedrinha no sapato, dói mais quando você faz isso. Então, você interrompe a fase de apoio. Então, você evita ao máximo passar tempo na fase de apoio nessa perna. Você começa a apoiar a perna na perna do outro lado. Ou então, quando você usa um sapato muito apertado, que na fase de apoio, o que acontece? Os seus dedos, como você aplana o pé, seus dedos tendem a ir para frente. Por isso, você tem que ter uma folga. Então, se você vai colocar um sapato e você não pisa, e você não anda com ele, você às vezes pode pegar um sapato que é muito apertado para você, porque quando você pisa no chão, você aplana o pé. Então você aumenta um pouco o tamanho do seu pé, porque todos os seus ossos se aplanam. Eles não têm mais as dobras fisiológicas. E isso faz os dedos irem em direção à ponta do sapato. Se tem uma ponta de sapato curta, isso vai doer nessa hora. Então você vai evitar apoiar o pé, aplanar o pé no chão. Então você vai encurtar essa fase da marcha. Quando você tem dor no calcânio, por exemplo, um esporão de calcânio, você tende a não fazer o choque do calcanhar. Então, quando você vai botar o seu pé no chão, você não bate primeiro com o calcanhar, você bate primeiro com o antepé, porque dói. Tá? Então, você evita bater com o calcanhar. Esse paciente aí tem um esporão ali. E quando você tem dor em hálux, que é comum em osteoartrite, ou então você tem um hálux rígido, ou seja, já tem um hálux que está todo ossificado e ele não consegue mais fazer movimentos de dorsiflexão, o que você faz? Você começa a everter o pé para você impulsionar o pé. Tá? Então, aqui o B, aqui de baixo, seria o normal. E você vê até no sapato do paciente as dobras, tá? Estão bem simétricas. Quando o paciente tem um hálux rígido ou dor no hálux, ele evita, ele começa a reverter o pé para fazer isso. Isso, além de fazer ele ter mais tendência à torção, entorse, isso faz os sapatos terem essa dobra aqui mais oblíqua, mais lateral, tá?
Por último, as marchas funcionais. O que é um distúrbio neurológico funcional? Ele significa, são distúrbios psíquicos, são distúrbios mentais. Geralmente, pacientes com distúrbios psiquiátricos, o que acontece? A gente não sabe direito o mecanismo disso, mas a gente sabe que tem algum distúrbio psiquiátrico que prejudica o funcionamento de estruturas neurológicas. Então, esses pacientes não estão simulando, eles não estão tentando te enganar, eles estão sofrendo com aquilo, mas o que acontece? Eles têm um distúrbio que não é orgânico, assim, no sentido de não tem nenhuma lesão estrutural neurológica ali, tá? É como se fosse uma interferência das estruturas límbicas, quando elas estão muito ativadas, no caso de uma depressão muito forte, ou uma ansiedade muito grande, ou qualquer coisa assim, elas ficam muito ativadas e elas podem gerar distúrbios de outras áreas, em algumas áreas neurológicas, tá? Então, a gente sabe que as estruturas límbicas têm muita relação com o sistema nervoso autônomo. Então, reações de ansiedade, a gente tem sudorese, a gente tem tremor, a gente pode ter palpitação, mas algumas pessoas, isso acaba influenciando outras áreas. Tem gente que tem esses distúrbios e passa a ter uma fraqueza, tá? Só que você vai examinar, não é uma síndrome piramidal, não é uma síndrome de segundo neurônio motor, não é uma doença do músculo, é um distúrbio realmente causado por uma doença psiquiátrica ali. E qual é a grande característica? É que esses distúrbios, como eles são muito mediados por experiências prévias da pessoa, então tende a ter muita relação emocional e muita relação com memória, de a perna fraca, ou então alguém falou para elas durante a perna pesada. Então, não é incomum paciente que, às vezes, um distúrbio funcional começa a andar igual um paciente que teve AVC, ter tido um AVC na família, e aquilo ficou meio imprintado na memória, e quando ela veio ter um distúrbio neurológico, ela meio que trouxe isso de volta. Só que a grande coisa como essas pessoas não têm um conhecimento da manifestação neurológica em si, alguns elementos faltam. Então, é uma coisa que fica inconsistente com o nosso conhecimento anatômico. Então, às vezes, esse paciente anda imitando uma marcha piramidal, fica igualzinho, mas você pede para ele andar, sei lá, de costas, de trás para frente, e aí ele não tem mais isso imprinted. Então, vira um padrão diferente. E aí você pega nessa questão dessa dessa inadequação com o seu conhecimento funcional. Então, a gente tem que conhecer o que é normal, a gente tem que conhecer o que é normal neurológico, e o que é normal que não bater com o neurológico, a gente faz um diagnóstico de inclusão de que deve ser um funcional, tá? E são marchas que geralmente gastam muita energia para se fazer, tá? Então, podem ter diversos padrões diferentes, mas tudo depende da interpretação subjetiva do paciente do déficit, mas o mais clássico que dá a marcha alterada é de fraqueza nas pernas. E esses pacientes, quando ficam com fraqueza nas pernas, o que eles fazem? Eles como se fossem cair, só que eles não caem todo passo que eles dão. Então, eles começam a trepidar, que chama, que é como se fosse cai um pouquinho, levanta, cai um pouquinho, levanta. Vou mostrar para vocês um vídeo disso, tá? E isso, se você for parar para ver, você precisa de mais força para fazer isso do que para andar normalmente. Então, aqui um exemplo. O paciente falou que estava com fraqueza nas pernas. Olha só, ela vai caindo, cai, cai. Só que ela não cai e cai. Ela cai e depois ela volta para cima. E a gente sabe que a gente precisa ter mais força ainda para fazer isso, para se levantar depois que você cai com a sua pelve, do que você precisa ter para manter sua pelve normal e andar, tá? Então você tem que pegar exatamente essas inconsistências. Isso é um distúrbio funcional. Tá? Então é isso. Deixa eu fechar aqui para ver se tem alguma dúvida. Vitor, posso fazer uma perguntinha? Saiu? Tudo certo?